Fala, meu querido aluno Tiradentes Concursos. Fala, minha querida aluna Tiradentes Concursos. Professor Ítalo Trigueiro na área. Eu, você e esse guarda municipal aqui, esse bicho aqui que tá do meu lado aqui, bicho invocado, que sapeca, bicho é todo coisado, macho, não sei o quê. E você tá vendo, a missão já começou. É, o negócio sério. Ai, guarda municipal, a missão já começou, meu chapa. É sola agora. Ei, Trigueiro, quer que vai cair lá na minha prova? Não sei não, mas vai cair um bocado de coisa, né? Lágrimas, inclusive. Viu? Ei, última prova, guarda municipal. A gente tinha lá porrada de coisa, né? Geografia de Fortaleza, sei quem, tá. Aí tinha lá no final História de Fortaleza, que é do mesmo jeito, basicamente, do edital de vocês. Quantas questões de geografia caíram na última prova? Todas. E de história? Nenhum, é óbvio. Vai se repetir? Provavelmente não. Eu espero que não, até o pessoal da história não ficar com raiva da gente. Certo? Mas vai se repetir? Vai não. Mas vai ter questão de geografia de Fortaleza? Pega seu edital, olha direitinho. E entre essas questões de atualidade do Brasil, eu vou te mostrar uma para a gente entender um pouquinho dessa banca. Me acompanha, bem aqui. Olha lá. Essa primeira questão aqui que eu vou trazer é uma questão da IDECAN de atualidade, certo? A pluralidade cultural consiste na diversidade de culturas e expressões culturais existentes na sociedade. Em diversos países do mundo, cada um possui seus valores, suas culturas e uma forma de ver, atender e agir, formando assim as diferentes aptidões. No Brasil, é possível ver a diversidade existente entre as regiões brasileiras nas manifestações folclóricas, na culinária, da religiosidade, na música, nas festas tradicionais e em outros aspectos. Com base na diversidade cultural, assinale a alternativa correta. Galera, essa é uma questão de atualidades da IDECAN. Beleza? A gente vai já resolver. Deixa eu te mostrar outra questão de atualidades da IDECAN. Olha lá. No final de 2020, foi leiloado um quadro de um artista brasileiro que alcançou o maior valor já obtido num leilão no Brasil. Trata-se de quê? Acha, ele pegou final de 2020. Faz só assim, ó. Vê se tu concorda comigo. No final de 2022, aconteceu isso, aquilo outro, e tal, e coisa e coisa. Pronto, quem foi? Aí você vai pegar questões anteriores do IDECAN e você vai ver que o IDECAN adora cobrar, por exemplo, nome de pessoas. Quem é o ministro do Supremo Tribunal Federal que é careca? Pronto, aí você bota lá, Chandovski. Quem é o que luta Kung Fu, arte marcial, taekwondo, não sei quem mais lá, aquela putaria todinha. É o... acho que é o Fux, sei lá, é o Fux, tá? Eu sei lá quem é esse. Enfim, quem é a mulher que a negada chamou de vampira, de Cremilda, sei lá, de não sei quem. A Carmen Lúcia, pronto. É isso, às vezes cai. Certo? Então não se assuste se a prova cobrar, por exemplo, fatos do final do ano 2022 para a provinha de 2023, coisas do tipo. Pode aparecer o processo eleitoral? Pode. Pode aparecer o processo eleitoral. Não se assuste, não. Se a banca perguntar quem foi que ganhou as eleições, viu? Eu não me assustaria, não. Certo? Ei, professor, beleza. Fora isso, artistas brasileiros que morreram no finalzinho de 2022, como, por exemplo, Dona Gal Costa, beleza? Então a prova pode fazer essa cobrança, fica atento, mas a gente tá tentando te dar o rumo aqui, desgraçado, e tu fica aí eguando, certo? Presta atenção. Então, prova do IDECAN não tem muito segredo, não. Certo? Ele vai demarcar um tempo na prova? Vai, demarcou o tempo. 6 meses. Então, tipo, chapa, é o que aconteceu no final de 2022, começo do ano de 2023. É isso que pode aparecer na tua prova. Apareceu quem foi que ganhou o Big Brother? Não se assuste, não. Se assuste, não. Duvido de nada. De nada. Viu? Apesar de não ter saído aí no resultado. Viu? Enfim, cuidado com esses detalhezinhos, gente, porque isso pode aparecer em prova de vocês. Deixa eu só voltar aqui, ó, para responder essa questão, tá? A Caipirinha da Tarsila do Amaral, certo? Foi, né, a obra que foi
aliás, que ganhou, que foi leiloada pelo maior valor. Certo? A caipirinha não é a bebida não, certo? É uma caipira, uma pessoa caipira, pelo amor de Deus. Professor, teve aqueles quadros que lá no 8 de janeiro, né, de 2022, daquela ocupação do Congresso, foram rasgadas, né, 2023, desculpa, foram rasgadas, a negada furou lá os quadros, quebraram o relógio lá da época do Império, não sei o quê. Aquilo pode aparecer no diabo de uma prova? Não se assuste, pode aparecer numa prova. Beleza? Então cuidado com o que você vai fazer. Deixa eu voltar aqui para a questão anterior que eu mostrei para vocês, que é essa questão aqui, ó. Com base na diversidade cultural, assinale a alternativa correta. Ele quer saber o que aqui, professor Trigueiro, né? Ele está falando de cultura. Ao vivenciar a cultura, o ser humano produz manifestações como, por exemplo, as obras de arte, pintura, escultura e vestuário, que são classificados como cultura imaterial. A cultura, elementos, a cultura, ela é dividida em duas partes. Eu tenho uma cultura que você chama de cultura material, e eu tenho uma outra parte da cultura, que é a cultura imaterial. O Brasil é um país que tem uma diversidade cultural gigantesca, beleza? O Brasil tem uma diversidade cultural gigantesca. A gente pode falar em multiculturalismo, multiculturalismo dentro do Brasil, professor. Podemos falar de multiculturalismo dentro do território brasileiro. Então, isso pode aparecer lá na minha prova, pode. E aí ele vai lá e fala disso. Ao vivenciar a cultura, o ser humano produz manifestações como, por exemplo, obra de arte. Obra de arte, gente, olha para cá. Obra de arte é uma coisa palpável. Eu pego, seguro na obra de arte. Certo? Então imagina que esse telefone celular aqui é uma obra de arte, eu estou pegando nele, isso é material. O que é imaterial? Imaterial é quando alguém passa para você, por exemplo, uma reza, certo? Então vai lá, vai numa rezadeira, numa benzedeira, né? E chega lá para você e ela diz, olha, né, vai acontecer isso, o caba tá lá com espinhela caída, né? Tá lá com quebranto de espinhela caída, de feiura, não sei o que, de arrelo, eu te beijo, eu te curo, amanhã tu caga dura, aquele negócio todo. Tem isso, não tem? Pronto, isso é imaterial, certo? Isso é imaterialidade. Né? O que é material? Aquilo que é palpável. Então, em Fortaleza, por exemplo, nós temos várias obras espalhadas pela cidade, correto? Essas obras fazem parte da cultura material da cidade de Fortaleza. Existe uma parte da cultura que é imaterial da nossa cidade, mas existe uma parte da cultura materializada na cidade de Fortaleza, nas obras, nas praças, né, públicas e daí por diante. Então lembre-se disso, que isso é importante. Não é o item A. O item B diz: a cultura brasileira reflete os valores unicamente do povo brasileiro. Cuidado, porque não é unicamente, por quê? Porque o povo brasileiro, ele passou por um processo de miscigenação. Então, nós temos traços que envolvem o quê? A presença do estrangeiro no Brasil, não temos? Temos. Presença dos imigrantes no Brasil, não temos? Temos. Presença dos imigrantes. Então, lembre-se disso, que isso está correto. Olha, o item está incorreto, no caso. Item C, a cultura está em transformação permanente, pois é influenciada por novos hábitos. Verdade, claro que é verdade. Olhe, por exemplo, as gírias. Olhe, por exemplo, a língua portuguesa, como ela hoje, né, sofre de falta de personalidade. Tudo é center, static center, design center, né, medical center, child center, dentro center, tem esse negócio todinho. Mas isso é uma mudança cultural, beleza? Isso é uma mudança cultural em perspectiva.
Então, a sociedade vem passando por transformações culturais. Fortaleza viveu um período de uma influência muito grande na nossa cidade, de uma cultura francesa. Como é o nome desse período? É a Belle Époque, a Bela Época, ali do final do século XIX até o fim da Primeira Guerra Mundial, 1918. Então você vê vários traços da cultura, inclusive, na nossa cidade. Os modelos de arruamento, por exemplo, criados por um rapaz chamado Adolf Webster, que já seguia um padrão anterior, né, de um senhor chamado Silva Paulé, o traçado xadrez, tá, que é um traço comum, né, das cidades europeias, das cidades francesas, olha o nome, Boulevard, as boulevards, a Boulevard do Imperador, a Boulevard do Duque de Caxias, a Boulevard Dom Manuel, certo? Você tem, por exemplo, algumas praças na cidade de Fortaleza, né, como é o caso, por exemplo, da Praça da Estação, antiga Praça da Estação, construída ali naquele legítimo estilo neoclássico que a gente tem. A gente tem, por exemplo, né, a Praça do Passeio Público, beleza? Antiga Praça dos Mártires, não é isso? Então você tem todo um afrancesamento, não só, né, da parte arquitetônica da cidade. Todos os caminhos levam ao centro, né? Um conceito radioconcêntrico que é baseado num princípio chamado de Haussmannificação, do Barão de Haussmann, prefeito de Paris, que foi que serviu de influência para a gente. Então a gente tem todos esses traços. E aí você tem, além disso, é claro, né, a convivência, os hábitos, os traços, as mulheres usando roupa, né, com a manga até aqui, né, o diabo da saia ia até o tornozelo, né? Isso na França fazia muito sucesso até na época do frio. No Ceará também fazia um sucesso medonho na época do frio, né? Quando começava a nevar ali na praça, né, na praça do Coração de Jesus, como a gente diz, as mulheres tudo, né, com tecido, vamos dizer assim, né, mais grosso, né, macho, aquilo dava um empapado, dava um nhaca medonho, macho, aquilo ali era a esculhambação, um negócio aqui. Mas tá aí, né, ato cultural, bora. Então, a cultura está em transformação permanente, pois é influenciada por novos atos, maneiras de pensar que surgem com o desenvolvimento do ser humano e da própria sociedade. Para mim, esse item já é o correto, eu marcaria aqui o C de sexo. Mas vamos ver aqui os outros itens, olha lá. Uma característica da cultura é o mecanismo adaptativo, onde gerações mais antigas transmitem o conjunto de conhecimento às gerações seguintes, criando uma continuidade dos costumes naquele grupo. Nem sempre a gente tem essa continuidade. A cultura erudita, também conhecida como cultura popular. A cultura erudita não é popular, a cultura erudita é a cultura mais rebuscada, coisa mais fina, de, por exemplo, você escutar cantos gregorianos, né, na hora da janta, escutar ali uma ópera, escutar, isso aí é o erudito, né? A parte do pega o Guanabara e vem, vai, pega o, isso aí é que é o popular. Então, Trigueiro, item correto, item C de sexo selvagem. Ó, aqui mais uma questão, alá e decan. Nas alternativas a seguir estão listados estados brasileiros que se destacam como os maiores polos de tecnologia do país, à exceção de uma unidade federativa, de um estado. Beleza? Gente, pensando em polos de tecnologia. Tecnopolos, certo? Tecnopolos. Tecnopolos são áreas que conseguem unir duas coisas. O que, professor? A academia, não a academia de malhar, filho. A academia universidade, certo? A universidade, que é onde se produz o quê? Que é onde se produz ciência, mais a indústria, mais as empresas, a indústria. Beleza? Então nós temos parte dessa realidade. Quem aqui de cara você considera que é um tecnopolo, uma cidade que tem áreas, né, como polo de tecnologia? O nível de desenvolvimento dos estados, ele consegue fazer com que nós tenhamos
mais áreas de produção de ciência, o nível de desenvolvimento. Então fica essa dica aqui para você. Quanto mais desenvolvido é o estado, a rigor, mais ciência ele produz, mais tecnologia ele produz. É isso? É isso. Então, para ainda, o Rio de Janeiro produz? Produz. Santa Catarina produz? Produz. Paraná produz? Produz. Basicamente, eu excluiria aqui de cara quem? Pernambuco e a Bahia. Por quê? Porque são dois estados nordestinos onde o nível de desenvolvimento do Nordeste não precisa, né? Não precisa a gente tapar o sol com a peneira. O nível de desenvolvimento do Nordeste brasileiro é muito menor do que o nível de desenvolvimento do Sudeste e do Sul do país. Assim como se eu tivesse aí estados da região Norte, da mesma forma, eu também colocaria-os como possíveis opções de estados que não são polos de tecnologia. Beleza? Pernambuco, e a Bahia. Desses dois estados, tem um que não é um polo de tecnologia. Qual seria? Em Pernambuco, existe um projeto lá na cidade do Recife, certo? E esse projeto chama-se Porto Digital. Porto Digital, que é um projeto super importante que atrai várias empresas de tecnologia, certo? Várias empresas de tecnologia que estão entre as maiores do planeta. Então, por exemplo, quem é que está aí nesse projeto Porto Digital lá em Recife, Trigueiro? Quem é que a gente poderia colocar aí como sendo parte dessas empresas? Você vai colocar aí, por exemplo, tá? A Microsoft. Microsoft, olha aí, uma das grandes multinacionais do planeta, extremamente importante, não é? Porto Digital tá lá com a Microsoft. Além da Microsoft, Trigueiro, que a gente poderia citar como sendo aí um grande centro, uma empresa, né, de grande porte que atua no território pernambucano. Você poderia falar aí de empresas que hoje se destacam nessa região, como por exemplo o próprio Google, tá? O próprio Google tem atuação nessa região, né? Então nós temos uma área de importância considerável, aí é um tal do Business Week, vamos chamar assim, certo? Então eu tenho uma área importante de atuação de grandes empresas, né? Ganhou uma certificação internacional chamada de Soft Land Hub. Olha que coisa linda, Soft Landing Hub. Ó, corra linda, né? Eu não sei o que significa isso não, mas dizem que é importante, viu? Eu também não sei não, mas o povo diz que é legal. Então, tipo, em Pernambuco eu tenho esse Porto Digital. E na Bahia? Mas, irmão, na Bahia tem um acarajé, brother, tem um axé, tem ali um carnaval. Então, a parada é diferente, né? Tipo assim, não tem outras cores não. Então, vamos lá pro item correto. Ele quer a exceção de uma. A exceção de uma, nós vamos marcar o quê? É só a Bahia que não é. Beleza? É só a Bahia que não é. Portanto, o item correto é o item B de bora, simbora. Beleza? Volta aqui pro tio Trigueiro. Pronto, maravilha, tudo certo. Caminhando, segue o baile. Essa é a parte de atualidades. Vamos dizer que a parte de atualidades, tá? Que tem ali 7 questões lá na tua prova, seja basicamente Brasil. Quais são os 3 assuntos, nota aí, os 3 assuntos que mais caem quando a gente fala de atualidades, dependente da banca, dependente da prova. Tecnologia, meio ambiente e questões sociais. Aí a Idecan joga um personagem ou outro.
da questão cultural, certo? Cantor que está fazendo, que fez turnê no final de 2022, encerrando uma carreira vitoriosa, barará, maravilhosa. Tô falando de quem? Milton Nascimento. Beleza? Ou banda de pop rock brasileiro que fez muito sucesso, que anunciou recentemente o fim da... Tô falando de quem? Skank. Então lembra disso, velho. Porque pode aparecer em prova. Cultura é um tema que cai na prova do IDECAN, tá? Cultura é um tema que cai na prova do IDECAN, que é exceção a esses três que eu falei. Tecnologia, meio ambiente e questões sociais. Então esses três aparecem sempre lá para vocês. Muito, muito cuidado quando a gente for falar disso. Tudo bem? Tranquilidade, show de bola? Beleza? Chuchu, beleza. Vamos para conhecimento geral de Fortaleza? Vamos. Aluno é um bicho que parece muito com gente. Aí parece muito mesmo com gente, certo? Aluno é um bicho que parece muito com gente. Eu posso estar enganado, mas eu acho que eu já recebi, sempre estaria, cara, umas 40 mensagens de alunos parecidos com gente, perguntando o seguinte: professor, qual é a área de Fortaleza? Porque eu vi que tu gravou não sei o que aí, no Tiradentes, aí tu disse que era um negócio. Mas eu fui olhar lá no site da prefeitura, era outro negócio. Foi isso mesmo. Então por que tu disse errado? Eu não disse errado não, desgraçado. Na época que eu gravei, era aquela área de Fortaleza. Só que assim como a cabecinha do senhor, pelo menos era para ser assim, ou da senhora, as cidades também mudam, certo? Mudam inclusive de tamanho, inclusive de limites territoriais. Fortaleza teve os seus limites territoriais alterados recentemente. Foi, professor? 2021. 2021 a gente teve mudança nos limites territoriais da cidade de Fortaleza. Vale? E pode, macho, é lei. Lei muda. Não sendo cláusula pétrea, né? Lei muda. O resto não muda, não. Então vamos lá, deixa eu te mostrar uma coisa. Acompanhe bem aqui. Tá vendo Fortaleza? Já, pronto. Tá? Deixa eu passar aqui, já eu volto. Pronto, passou aqui, adiantou, olha aqui, pronto. Site da Prefeitura de Fortaleza, tá aqui, ó. Fortaleza, Prefeitura. Fortaleza possui 312,441 km² de área total. Está dividida administrativamente em 12 secretarias executivas regionais, que vão de 1 a 12, porque por isso são 12, né, e compõem a Secretaria Municipal de Gestão Regional. Essas regionais abrigam atualmente 121 bairros que historicamente eram vilas isoladas ou mesmo municípios antigos que foram incorporados à capital em decorrência da expansão dos limites do município. Galera, expandiu, recuou, pode acontecer. Foi o que aconteceu com os antigos municípios de Parangaba e Messejana. Desde 1997, a administração executiva da Prefeitura de Fortaleza está dividida em regionais. De 5,9% da população do estado em 1872, chegando a 29,25% em 2021, que totaliza 2.703.391 habitantes. Fonte: Prefeitura de Fortaleza. Pronto. Então aqui é oficial. Aí olha isso aqui, ó. A cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará e quinta maior do país, é a capital brasileira mais próxima da Europa, 5.508 km de Lisboa, em Portugal. Está a apenas 5.566 km de Miami, nos Estados Unidos. Sua posição geográfica e estratégica fez com que despontasse como ponto de transferência, entrada e saída de dados de alto tráfego de informações no Brasil e para os demais continentes. Com isso, hoje, todo o tráfego de dados entre a América Latina e o resto do mundo passa por Fortaleza, perdão, que significa que a cidade é responsável por conectar o Brasil ao mundo. Fortaleza possui 314
930 km² de área total, está dividida administrativamente em 7 executivos regionais, que vão de 1 a 6, mais a regional do centro, CCFOR. Isso aqui, fonte, Prefeitura de Fortaleza. Então, até 2018, perdão, até 2020, até 2019, vai. Fortaleza estava assim, dividida. Era, professor, até 2021, acho. Basicamente, Fortaleza tinha essa mesma área. Ok? Aí deixa eu te mostrar outra coisa. Pronto. Questão do INPA, Guarda Municipal de Fortaleza, 2006. A área da cidade de Fortaleza é de 313 km². Então, peraí, tem 313, tem 314, tem 312. E aí, professor? Aí escolha, desgraçado, o que você quer. Escolha, bote qualquer uma nesta porra desta prova. O Trigueiro disse errado. Não sou eu que disse errado, filho. Os limites das cidades mudam. Você que mora em Fortaleza, mas que não conhece porra nenhuma de Fortaleza, porque você não anda na cidade, ou não presta atenção, porque você é lesado, tá? É lesada, já tô puto com esse aluno. E aí o que acontece, Trigueiro? Até pouco tempo você pegava a Godofredo via Maracanaú. Aí você passava ali na rotatória do Conjunto Esperança. Mais à frente tem a rotatória da Curva da Viúva, até chegar na antiga rotatória ali do Anel Viário, que agora tem um viaduto, certo? Aí tu passa ali no Conjunto Esperança, indo no sentido do Maracanaú, que já é a Avenida Mendel Strainbush, não é mais, tá? A Avenida Godofredo Maciel, que depois vai virar CE. De um lado tinha a Madeireira Tupi, que ainda tá lá, do outro lado tinha o Comprimax Supermercado, que mudou de nome. Fortaleza e Maracanaú terminavam e começavam respectivamente ali. Ali era o limite da cidade. Ali era o limite da cidade. Olha o que foi que aconteceu. Se você passar lá hoje, não tem mais a placa. Mudou. Anda mais um pouquinho, lá na frente. Aí na velha e boa rotatória da Curva da Viúva, que dá acesso, ó, ao Joseph Walter, beleza? Você tem lá uma placa agora bem grande. Divisa dos limites de Fortaleza e Maracanaú. É ali. Certo? É ali. Beleza? Ali é que termina um, começa a outra, começa um e termina a outra. Pronto, é acolá. Andou mais pra frente, foi, professor? Foi, andou mais pra frente. E pode, eu tô dizendo que pode, mas acabou de dizer. Pronto. Então, ali são os limites da cidade. Ou seja, a cidade pode mudar de tamanho, galera. Beleza? O que é importante para você entender é que a cidade de Fortaleza, mesmo tendo essa mudança que é imperceptível, que é pouquíssimo significativa, tá? De 2 km², 1,5 km², que não é absolutamente nada, né? Ela é uma cidade que representa em área muito pouco do estado do Ceará. Ela não chega a representar nem 0,3% do estado do Ceará. Fortaleza representa 0,26, 0,25% do estado do Ceará, certo? Então Fortaleza não representa nem 0,3% do estado, é uma cidade pequena. Isso traz consequências. Como, por exemplo, ele me deu ali o total da população, 2.703.391 habitantes. Isso faz com que, eu vou fazer a conta aqui agora, mas para tu não dizer que é mentira minha, desgraça. Ó, 2.703.391 habitantes dividido por 312,4. Fortaleza tem, aqui, ó, você dizer que é mentira minha. Tá vendo? Pronto, aí pegou agora. A câmera aqui é boa, mas tá doida, né? 8.653,6 habitantes por quilômetro². Isso faz de Fortaleza, entre as capitais do país, a maior densidade demográfica do Brasil. Fortaleza tem mais gente por quilômetro² do que São Paulo. É isso mesmo. Fortaleza é a capital brasileira com o maior número de habitantes por quilômetro². Beleza? Maior número de habitantes por quilômetro² é onde, professor? Fortaleza. Certo? Fortaleza. Faça uma coisa errada. Todo mundo descobre. Todo mundo descobre, mas não tem pra onde correr. É desgraça. Faça uma coisa errada pra você ver. Então, quando você parar para pensar na cidade, Fortaleza é uma cidade pequena em área. Bem pequena, diga-se de passagem.
Beleza? Quem são, Trigueiro? Os nossos vizinhos. Quem é que está do nosso lado? Quem é que são os nossos municípios limítrofes? Fortaleza não faz fronteira, Fortaleza não faz divisa. Fortaleza faz limite. E esses limites podem mudar. Beleza? Quem são os nossos vizinhos? Vou mostrar bem aqui. Ó, isso aqui é uma mudança que a gente teve recentemente. O município de Maracanaú foi criado há 21 anos na demarcação original, não se leva em consideração, as edificações foram construídas ao longo do tempo e hoje são objeto de pendência para pagamento de IPTU contra a energia elétrica, água, escola, posto de saúde foram construídos ambos os municípios. Isso aqui era uma área de disputa lá no velho e bom Siqueira. Aí, CE 065. A velha General Osório de Paiva, tinha uns forrobomas na Osório, antigamente, eu não posso dizer qual era não. Aqui, quem tá bem aqui, ó, o Riacho Siqueira, o Rio Siqueira. Tá vendo? Lá no Siqueirão, Siqueira velho. Então, essa parte aqui, que eu vou marcar aqui, ó, de laranja, vou pegar o marca-texto mesmo. Essa parte aqui que eu vou marcar de laranja, é o limite atual, era o limite atual, né? Lá perto do Urucutuba. Né? Urucutuba é um rio, só deixando claro, hein? E aqui o vermelho, ó. Ó a mudança, ó a mudança, ó a mudança. Então Fortaleza incorporaria boa parte desse território que seria de Maracana, ó. Ó lá, tá vendo? Cidade muda, babau. Cidade muda. A gente tá falando para vocês não querem acreditar. Então vamos lá. Quais são os limites da nossa cidade? Aqui eu tenho cidade de Fortaleza. O nosso maior limite territorial é esse aqui, ó. Certo? É na porção oeste de Fortaleza. É com Calca. E aqui você tá vendo, é muito maior do que Fortaleza. Cabe quase 4 fortalezas dentro de Calcaia. Certo? Calcaia tem mais de 1000 km². E aqui, lá na Boa e Velha Barra, do Ceará, certo? Bem miudinha a barra, né? Lotado de gente, mas entupido, polazão ali é lotado, tu é doido, né? Lá na Barra do Ceará eu tenho o que, professor? Eu tenho a ponte sobre o Rio Ceará. Rio Ceará Maranguapinho. Beleza? Rio Ceará Maranguapinho, que divide os dois municípios. Beleza? Tem lá a ponte em cima da foz do rio. Beleza? Aí bem aqui, ó, eu tenho um limitezinho com Aquiraz, estão vendo? Aquiraz também, que é muito maior do que Fortaleza. Lá nessa outra barra aqui, ó, eu também tenho o quê? Tenho uma ponte na foz do Rio Pacuti. Ali quando o cabo vai no rumo do famoso PDD, que a galera chama, ó, PDD, Porto das Dunas. Olha, frescura, né? Doido, mas é pá do Beach Park, mano, negócio de Porto das Dunas. Pá do Beach Park, ó, mano, tá doido, né? Ali perto do Alphaville, né? Apareceu ali, Posto Lua, tinha um forrozinho ali também, rapaz, intocado, negado aí. Escondido na negada aí, eu não boto muita fé não. Aí você tem aqui outros municípios, certo? Município 1, quem é, Trigueiro? Porção Leste, Eusébio, beleza? Divide ali na CE 040, em cima do Riacho Coaçu, certo? Aí aqui, Trigueiro, ó, tem o 2, tem o 4, tem o 3, bora lá. Quem é o 2? Quem é o 3? Quem é o 4, Trigueiro? O 3 ali, professor. O bom e velho Maraca. É isso? Maraca. Olha lá. Beleza? Aí você vai encontrar quem ainda, Trigueiro? Você vai encontrar o número... Opa, botei Maracanã, foi no 2, galera. Desculpa, perdão. Ficando é doido aqui, ó. Tem Maracanã, foi no 2. Tá ficando doido, o professor tá vacilando.
né? Maracanaú é no 3, desculpa, tá? Só fazer essa correção aqui, tá? Maracanaú no 3, beleza? Aí eu tenho ainda, tá? No 2 quem? Itaitinga e Pacatuba. Beleza? E Pacatuba. Então você tem parte dessa realidade aí, que são os limites territoriais da cidade de Fortaleza, galera. Não vacila, beleza? Itaitinga e Pacatuba. Aqui Itaitinga, beleza? Aqui o Eusébio. Aqui Maracanaú e aqui Pacatuba. Perfeito? Então aqui nós temos os nossos, ó, limites territoriais. Deixa eu apagar isso aqui. No norte, Fortaleza faz limite com o oceano e com Caucaia. Aqui, né? Quem bote o norte aqui. Eu prefiro dizer que é no nordeste, mas tudo bem. No sul, Fortaleza faz limite com Maracanaú, Pacatuba, Itaitinga e o Eusébio. Prefiro colocar o sudeste, mas enfim. No leste, com o Eusébio, com Aquiraz e também com o Oceano Atlântico. E na porção oeste, Fortaleza faz divisa com Caucaia e com Maracanaú. Esses são os nossos municípios limítrofes. Esses são os nossos municípios limítrofes. Então nós temos aí parte da realidade da cidade de Fortaleza, parte dos limites da cidade de Fortaleza. Beleza? Tranquilidade? Show de bola? Galera, seguinte, quando a gente pensar, né, na questão da área da cidade de Fortaleza, tem uma parte da cidade que se destaca muito, que é o litoral. Beleza? Nós temos 35 quilômetros de litoral, litoral oeste, né? Para muitos chamam litoral norte ou litoral leste, dividido ali basicamente no meio pela ponta do Mucuripe. E uma atividade econômica que é extremamente importante, não só para a cidade de Fortaleza, mas para o estado do Ceará, e que pode aparecer numa prova, por quê? Porque o IDECAN cobrou essa atividade econômica em uma outra prova, se não me falha a memória, na prova da PEFOSSE aqui do Ceará, perguntando quem era o estrangeiro, de acordo com dados do Ministério do Turismo, que mais visitava a cidade de Fortaleza. E naquela época eles marcaram, eu acho que italiano, se não me falha a memória, tá? Quando na realidade o correto seriam os portugueses, certo? Então, tipo, tinha um erro lá na questão, o próprio Ministério, né, afirmava o contrário. Então, tipo, o IDECAN ele cobra esse tipo de prática. Ou seja, o turismo é uma atividade econômica extremamente importante. Fortaleza tem muitos equipamentos turísticos, diversos. E entre os vários equipamentos turísticos, né, que a gente pode destacar como sendo alvo, né, de uma grande movimentação turística, você pode destacar recentemente a reforma de toda a Avenida Beira-Mar. A Beira-Mar ficou legal. E aí, obra da gestão passada e dessa atual gestão, o Roberto Cláudio e o Sarto compartilharam parte disso. É claro, muito mais Roberto Cláudio do que Sarto, certo? Então assim, vamos dar acesso, etc. Ficou legal, ficou inclusivo. Tem políticas ambientais, tem política ambiental. Tem política de inclusão, tem o pedestre ali, tem tudo isso. Ficou legal. Falta a gente fortalezense se apossar da cidade, né? Tomar conta dela, usar os espaços públicos. Porque senão o espaço privado, né, vai deitar e rolar como sempre fez ultimamente, como tem feito ultimamente na cidade de Fortaleza. Então a gente tem que se apropriar da cidade justamente para ser o que a gente é, habitante da cidade. Portanto, cidadão. Beleza? Então você tem o turismo como uma das atividades econômicas mais fortes
do nosso litoral. Muitos equipamentos. A rede hoteleira de Fortaleza é uma rede hoteleira de excelente qualidade, beleza? A gente não precisa de um número muito maior de hotéis dos que os que a gente já tem. O sistema, né, aeroviário de Fortaleza melhorou consideravelmente com a reforma que a gente teve no Aeroporto Internacional Pinto Martins, então melhorou consideravelmente, tá? A gente tem aí algumas desses equipamentos que foram modernizados. Centro de eventos é um equipamento super moderno, o terminal portuário, tá? Os shoppings aí já passando para a seara privada, né? Toda a rede de bares, de restaurantes que a cidade tem. Então tudo isso abarca aí uma atividade turística que está entre as mais fortes da cidade de Fortaleza. Fica essa dica para você. Pense nos 35 quilômetros de litoral. Aonde é que se faz turismo de fato na cidade de Fortaleza, professor? O centro para o oeste, ninguém faz turismo, certo? Do centro, bairro do centro, para o oeste, ninguém faz turismo. Aí é a parte mais carente da cidade de Fortaleza. Então o turista mal passa por lá. O turista comumente passa por lá quando vai para as praias do litoral oeste do Ceará, da Costa do Sol, né, Poente, quando vai, né, eu digo sempre do Cumbuco para frente, porque Icaraí, Itaboba e Parana, ninguém vai para esse negócio, né? Desgraça, Pacheco, né? Outro negócio da ré pobre, mas Deus me livre. Turista não gosta de pobre, turista gosta de ver coisa de gente rica. Então, ponto, é do Cumbuco para frente, certo? Do Cumbuco até lá o Jericoacoara, que seria a última praia realmente turística do Ceará. Do centro pro leste, aí a coisa muda de figura. Aí você tem ali Praia de Iracema, né, Meireles, Vajota, Praia do Futuro, aí o turista já vai pro lado de lá, né? Aí tem a rede hoteleira, aí tem outras coisas também, né? Tem os atrativos turísticos diferentes, né? Tem bar, restaurante, tá pensando besteira, né, garoto? Tá pensando merda, eu tô sabendo. Tô falando de equipamento turístico, beleza? Então você tem toda essa estrutura que é montada para receber o turista na cidade de Fortaleza, que é uma das cidades mais turísticas desse país. Beleza? Tranquilidade, show de bola, meninada! Pra conta, fica de olho, filhote, porque, ó, garota, a missão já começou. E se você vacilar, aqui, ó, você não vai nem a pau passar nessa guarda municipal. Eita, até rimou. Então estuda, desgraçado, aproveita a vida, que vem coisa boa por aí. Vem-se embora. Forte abraço, até o próximo encontro. Очевой этот ключ. Поцелуй меня в жопу. Sabe de onde é esta chave? Parece que é uma chave de cadeado. Por que não pergunta ao seu amigo? Pode tentar. Onde fica o cadeado que esta chave abre? O que ele disse? Bom, eu acho que ele falou alguma coisa com relação à sua mãe. Ei, para com isso, seu safado! Calma, rapaz, para com isso, pelo amor de Deus, a gente tem que pegar o tal voo, fica na tua. Tudo bem, pronto, tudo bem. Fica tranquilo. Tá bom, isso acontece sempre. Todo dia alguém xinga minha mãe. Você já viu a minha mãe? Eu não, nunca vi tua mãe, não. Ele não devia ter metido minha mãe no meio.